E aí galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiro CV. E hoje eu não vou falar de gibi, não vou falar de cinema, vou falar de livro. Eu estou aqui com esse exemplar em mãos de Splash, uma breve história da publicidade em quadrinhos, do autor Tony Rodrigues, que teve uma campanha no ano passado, 2025. Eu estava acompanhando porque o tema muito me interessava, porém eu perdi o final da campanha e fiquei muito frustrado, até que uma colega minha, estudante de publicidade, Giovana, me passou um link e falou: Fábio, você conhece esse livro? Eu falei: nossa, tanto conheço que eu queria muito adquirir e estava num preço bom, né? Na Amazon, comprei agora em março de 2026 e eu vou dizer, sem sombra de dúvidas, que é um livro essencial para estudantes de comunicação, seja publicidade e propaganda, tanto quanto de jornalismo, porque esse livro eles tem 500 páginas, mas ele tem 100 páginas de introdução falando dos primórdios da imprensa comercial, né? A junção de arte e texto, além das figuras importantes na imprensa americana, depois da imprensa brasileira, sobre o início das syndicates, né, que é a forma de comercialização das tiras de jornais, e depois ele fala algumas diferenças sobre publicidade e propaganda, porque esse livro fala principalmente, né, sobre duas coisas: publicidade em formato de quadrinhos, na estética de quadrinhos, não necessariamente com personagens, e a outra parte com publicidade com personagens de quadrinhos que não tem exatamente a mesma estética. Às vezes é um painel típico de publicidade, porém com personagens das histórias em quadrinhos. Além disso, ele traça aquela diferença, né, entre publicidade e propaganda, que propaganda é uma propagação de ideias, de conceitos, como campanhas de políticas, de conceitos, de campanhas de, por exemplo, de vacinação, e publicidade é para vender produtos, né? Tem o caráter comercial. Parece óbvio, parece básico, mas esse tipo de coisa às vezes passa batido até na faculdade de publicidade nos primeiros anistas. Por isso eu vou deixar o livro aqui e vou contar um histórico meu para dar uma contextualizada, porque, para quem não sabe, eu estudei publicidade e propaganda, me formei, né? Bacharel em comunicação, licenciado em publicidade e propaganda, de 96 até 99, e era uma época pré-internet, o Windows 95 tinha acabado de estrear, então pesquisa, Google, isso era tudo muito distante. E eu, como fã de histórias em quadrinhos, queria trabalhar com desenho de alguma forma, e o mercado de quadrinhos não era tão atraente assim, não era muito seguro, né? A não ser que você fosse o Maurício de Souza e tivesse seus próprios personagens. Trabalhar em estúdios era uma coisa meio temerária, porque já estava lá em 96, os estúdios já estavam começando a ficar escassos, né? Nos anos 80 tinha Eli Barbosa, Maurício de Souza, da Abril, do Daniel Azulay, entre tantos outros, né? Então, a publicidade se tornou uma alternativa, fui fazer a faculdade e logo no primeiro ano eu tive um trabalho em grupo, cujos temas foram sorteados. Então tinha tema de publicidade em formato de rádio, televisão e cinema, e tinha em formato de histórias em quadrinhos, né, que é um dos temas aqui deste livro. E por sorte o sorteio caiu no meu nome, era um trabalho em grupo, eu praticamente fiz sozinho, meus amigos pegaram alguns pontos para falar, mas era um assunto que eu dominava, e eu muito tímido, nunca gostei de falar em público. Naquele trabalho eu abri uma exceção e dominei, inclusive a professora ficou maravilhada com alguns conhecimentos, mas não tinha bibliografia sobre o tema. Aliás, para diretores de arte, né, quem almejava, não existia muita bibliografia na época. Até porque a faculdade ela visava a formação de redatores publicitários. Para esse tinha bibliografia, além dos conceitos filosóficos, psicológicos, comerciais da publicidade como um todo. Então, para diretores de criação, o seu repertório era mais importante, não existia bibliografia. E sobre histórias em quadrinhos, menos ainda. Então eu acabei pegando o livro do Scott McCloud, vai mostrar aí na tela, que é um pesquisador, né, quadrinista americano, que falava sobre as origens do formato, da estética, e eu adaptei alguns conceitos, tirando ali do livro dele, como a questão de você pegar um personagem histórico, que você enche de detalhes para tornar mais próximo daquela figura real, ou se você quiser atingir o público e criar identificação, você usa um personagem mais estilizado. Também tem a questão das transições e páginas, né? Aquela parte da história onde você tem a conclusão imagética do que aconteceu, a questão de tempo, de ritmo.
uso de balões, onomatopeias e tudo mais. Então, eu apresentei esses conceitos e adaptei para o meu trabalho, explicando mais ou menos o que era a publicidade na estética de histórias em quadrinhos. Fiquei muito satisfeito, mas se tivesse um livro como esse, eu tinha detonado, né? Lembrando, né? Eu não sou amigo do Tony Rodrigues, né? Frisando, eu comprei esse livro porque gostava do tema, sou muito satisfeito, estou lendo ele com calma, né? Tem 500 páginas, uma coisa tem que ser frisada. Tem 100 páginas iniciais de contexto, que é essencial para quem gosta de publicidade, para você entender, né, justamente as origens da imprensa, as origens dos syndicates, as origens da publicidade infantil também, tanto nos Estados Unidos e no Brasil, com nome de figuras importantes, que esses nomes você acha espalhados pela internet. Então, o Tony Rodrigues, ele, muito sabiamente, ele conseguiu compilar todas as informações, colocar fatos em ordem cronológica, figuras que eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu falo que esse livro é essencial. Eu queria ter lido ele lá em 96. E ele já pede desculpa dizendo que esse livro não é um livro acadêmico, porque ele não segue o rigor acadêmico, mas também não é simplesmente um livro de artbook. E eu acho que ele realmente chega no meio termo, né? Realmente não tem o rigor técnico, o que talvez tornaria o livro maçante, com todo respeito aos meus amigos acadêmicos. Porém, esse livro é para ser degustado. E óbvio, né, as pessoas que não querem saber de publicidade vão direto para as 400 páginas para rever, né, para ter nostalgia aí dos anos 70, 80, 90. Mas eu recomendo muito ler esse começo, eu já li tudo isso, fiquei muito satisfeito, né? Foi um grande aprendizado. Agradeço ao Tony por isso. Ele realmente é um grande conhecedor. Então, essa historinha minha meio que justifica o meu interesse por esse livro. E eu recomendo para os estudantes de hoje em dia. Apesar de que hoje, né, nós estamos tão reféns de computação gráfica, de IA, mas acho que quem é aspirante a diretor de criação precisa ter repertório, né? Porque tanto naquela época, acho que hoje em dia deve ser igual, que os redatores passam o serviço por diretores de arte e acham que eles têm ideias do nada, né? Quando na verdade o repertório de histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos são um catálogo muito grande de estilos artísticos, né? De tanto ocidental quanto oriental, tiras de jornais, estilo simplificado, estilo rebuscado, estilo mangá, estilo europeu. Então, isso depende muito do repertório do artista para poder empregar isso no seu trabalho, nas suas artes publicitárias. E parece que as pessoas, até do próprio mercado, acham que vem uma ideia, acender uma lâmpadazinha na cabeça e é tudo feito por mágica, né? E não, né? Você tem que ter repertório. Hoje em dia você tem repertório da animação, repertório do cinema, mas quem trabalha com publicidade, com arte impressa, conhecer um pouco desses conceitos, né? Você não precisa ser um leitor assíduo de histórias em quadrinhos, mas conhecer as origens disso é muito importante para todo tipo de estudante de comunicação. Então é preciso frisar que esse livro não é somente para mostrar as artes, né? Só para os nostálgicos, tipo o Almanaque dos anos 80, 90. Ele também serve para explicar o contexto histórico. Então, apesar de ter 400 páginas só com as peças publicitárias, ele tem breves explicações embaixo sobre o contexto, sobre quem criou o quê, quando tinha, né? Porque a questão de crédito na publicidade é um pouco complicada, né? Mas ele fez uma pesquisa bem profunda, então você tem uma noção de quem fez o quê e os seus contextos históricos. Então vamos pontuar alguns pontos chaves aqui do livro que eu coloquei aqui na minha colinha, né? O autor mostra, por exemplo, anúncios em revistas infantis, bastante, que quando eu lia nas histórias em quadrinhos sempre foi recheado de anúncios nessas revistas, né? Isso me marcou muito, por isso que eu fui estudar publicidade. Também campanhas voltadas para adultos, né? Porque esse formato de publicidade eu via depois nas revistas Veja, Playboy, por aí vai. Aliás, quando eu estudei publicidade, a revista Playboy era o veículo de comunicação mais caro, onde tinha todas as campanhas, né, famosas na revista Playboy. Então era material de pesquisa, apesar de ser uma revista com material erótico, ela também era um material de pesquisa para publicidade e propaganda. E outra, ele lista, na medida do possível, os artistas que trabalharam, né, de publicidade, que trabalharam na publicidade, inclusive muitos artistas oriundos das histórias em quadrinhos que emprestaram seu talento para a área publicitária. E outra, né, listei aqui os pontos fortes do livro, que eu concordo, que é a pesquisa muito intensa, grande quantidade de imagens raras, isso é verdade, o acervo do Tony Rodrigues, inclusive ele participou do programa do Universo HQ, e justamente ele já tinha a ideia de fazer o livro, ele participou desse programa para falar sobre
as peças publicitárias, e dali ele acabou concretizando, né, esse desejo de fazer o livro, e ele disponibilizou esses arquivos no link do podcast. Eu ouvi o podcast e não acessei na época os links das imagens, grande erro meu, deixei passar batido, mas agora temos em material impresso, que eu prefiro, né, do que ficar lá baixando um monte de arquivo. Então, parabéns para ele que nos trouxe esse livro com todo esse acervo maravilhoso dele, que tinham propagandas que eu não via há muito tempo mesmo. Além disso, outro ponto importante é o tema original, né? Você não vai ver livros sobre esse tema no Brasil, com certeza terá nos Estados Unidos, mas a publicidade e propaganda carece, né, de forma geral, de bibliografia, desde os anos 90, 80, 90, e agora nos anos 2020 e pouco, você não vai ver similares, né? Mas tomara que esse livro seja o começo de uma onda aí de pesquisa impulsionado pela nostalgia. E claro, né, é uma leitura muito interessante para os fãs de histórias em quadrinhos, que foram bombardeados por essas propagandas, e principalmente fãs de nostalgia, apesar de que o livro é muito mais do que só isso. Porque tem um valor documental histórico muito interessante. Mas, né, o ponto fraco, talvez, seja que as pessoas que só vão atrás de imagem acham o livro teórico muito tenso, muito técnico mesmo, né? E na verdade ele não é, ele tem uma linguagem muito suave, apesar dele tentar se aproximar um pouco do rigor acadêmico, né? Ele tenta colocar as informações sem frases de efeito, assim, pontuar, né? Ele consegue colocar, pelo menos quando ele está citando alguém, colocar a imagem da pessoa citada dentro daquela página, né? Ele não deixa tudo sob responsabilidade de quem está formatando. Às vezes acontece isso nos livros, né? Você vai ver a pessoa formatou tudo no texto no Word, e quando vai passar para o livro, aquela imagem fica no texto seguinte. Ele coloca, olha, fulano de tal, criador do Syndicate, imagem aqui abaixo, imagem na página do lado. Então eu gosto muito disso, né? Ele não deixa ninguém vendido, perdido nas suas informações, que são muitas. E outra coisa, os artistas de quadrinhos que foram trabalhar com publicidade são conhecidos do grande público. Só para citar alguns que ele mostra aqui as artes. O Ziraldo, né, que trabalhou no Pasquim, criou o Menino Maluquinho. O Maurício de Souza, que dispensa apresentações, inclusive a empresa dele se fez no mercado publicitário, né, não só de histórias em quadrinhos, ele é o maior exemplo de sucesso nessa área, então tem muitas peças dele aqui. Angeli e Laerte, né, ou seja, o livro abraça épocas, né, então vai ter vários representantes dessas épocas diferenciadas. E nos Estados Unidos, né, podemos citar o Will Eisner, o Jack Kirby, o próprio Walt Disney, né, mas na verdade os artistas que trabalhavam para o Walt Disney, porque ele mesmo não desenhava nada. Mas para não ficar só no blá blá blá, vamos mostrar o livro por dentro, né? Não vamos ficar só falando de maneira teórica. Vamos passar aí página a página. Olha ele aí. A capa, a lombada e a contracapa com um pós-fácil do Francisco Ucha, jornalista, também publicitário, editor de quadrinhos, incentivador do Tony Rodrigues para lançar esse livro. Aqui é lombadinha, né? A orelha, desculpa. E aqui algumas artes também nas orelhas, né? Então vamos lá. Apresentação, um prefácio do Sidney Guzman. E aqui a introdução do próprio Tony Rodrigues. Como eu falei, o começo ele divide por capítulos, né? Com subtítulo Quadrinhos de Publicidade, 2 filhotes da Revolução Industrial. Ele mostra as figuras mais importantes da imprensa, com os jornais americanos, as figuras mais proeminentes, inclusive os quadrinhos eram um atrativo. Ele fala sobre o Yellow Kid, que por muito tempo foi considerado o primeiro quadrinho pioneiro, inclusive já foi desmentido, inclusive temos o Ângelo Agostini aqui no Brasil, mas ele explica o porquê dessa fama do Yellow Kid, porque foi um dos primeiros, se não o primeiro, se eu não me engano, quadrinhos no formato Syndicate. Então ele fala sobre agências de publicidade, o papel delas nessa distribuição, a publicidade no formato de histórias em quadrinhos. Aqui fala sobre 2 figuras importantes do jornalismo, Hearst e Gallup. Inclusive o Gallup ele é o nome de um instituto famoso de pesquisa de publicidade. Fala do Neal Adams, né, um artista que tentou fazer quadrinhos, foi para a publicidade, depois voltou para os quadrinhos,
mas sempre teve uma relação muito próxima. Então, por isso que eu falo que o livro é essencial, por conta da separação por capítulos, né? Então ele dá muitos exemplos aqui no começo do mercado americano, estrangeiro, aqui japonês, e depois ele entra nas minúcias do Brasil. E fala, né, sobre utilização, além de publicidade comercial, também a propaganda na divulgação de ideias, a propaganda política, né, da supremacia americana contra o comunismo, né, o esforço de guerra, mas era de propaganda ideológica. Aqui ele divide com arcos de tempo, né, 1990 a 1930. Aqui ele ultrapassou, né, na página 63, ele ainda continua com os textos, mas ele começa a separar por épocas, por períodos. Então ele vai escrevendo o texto e colocando alguns exemplos. Aqui ele já começa a separar por décadas, né, de 30 a 40, tendo que ser mais didático, né, porque são propagandas que não fazem parte do imaginário popular do pessoal da minha faixa etária, que é o público-alvo desse livro, né? Mas é legal você mostrar o beabá. E a Disney, né, como já é uma empresa centenária, estava lá no comecinho, trabalhando a animação e depois transformando seus personagens em quadrinhos e como mascotes de publicidade, né? Espero que a imagem esteja boa aí. Então essa parte é bem didática para quem não consumiu isso aqui. Ainda temos, dividido um período menor, né, uma década de 40 a 45, que pega justamente a Segunda Guerra Mundial. Então aqui ele fala mais de propaganda de ideias, propaganda ideológica, a mistura dos quadrinhos comerciais com o esforço de guerra, que perdurou por muitos anos, e inclusive as repercussões nos países que formavam os aliados, né? Então essa propaganda se espalhou aí pela América do Sul, pela Europa e por aí vai. E aquela junção, né, de foto estilizada com textos e alguns personagens já. Aqui um período de 15 anos, né, a era do otimismo, que eu acredito que seja a explosão das agências de publicidade. Quem assistiu a série Mad Men vai se situar, que fala da publicidade e propaganda nos anos 50, né, a publicidade comercial, que se vendia qualquer produto, né, inclusive não seria muito bizarro você ver personagens de quadrinhos vendendo coisas como cigarro, né, hoje seria impensável. Mas você vê que ainda assim a estética é um pouco limitada a texto e imagem de maneira mais engessada. Aí aqui já começa a utilizar personagens das tiras de jornais, já é um avanço, né? Então você já começa a introduzir a arte sequencial, né? O storytelling, o ritmo narrativo. E algumas experimentações de cores, né? Os anos 60, os anos 70, né? Uma década fechadinha, os anos rebeldes. Acredito que, ó, aqui, já tem uma do Pererê. Aqui as pessoas já vão começar a ter memória, né? A minha geração já vai ter lendo o gibi antigo, ó, o Ziraldão, o Capitão 7, né? Não foi da minha geração, mas eu via muita propaganda em revistas antigas, né? Porque como colecionador a gente vai até de revistas usadas e acaba tomando conhecimento desses personagens. Muito bacana. Super-Homem, né? Como garoto propaganda. Inclusive eu vi um texto aqui dizendo que justamente pela questão do contrato do criador do Batman, Bob Kane, ser diferente, onde ele levava vantagem na licenciamento, a DC preferia oferecer o Super-Homem, né? Até mesmo quando a série dos anos 60 explodiu, ainda limitava poucos produtos justamente para não ficar pagando o percentual do Bob Kane. Enquanto do Super-Homem, como pertencia totalmente a DC, apesar disso ser questionado anos depois, e o Tony Rodrigues faz menção aqui, explica direitinho, por isso que eu falo, é um livro muito essencial. Band-Aid, né, todo mundo viu, porque essas propagandas não ficavam só sendo utilizadas quando eram lançadas, né? Elas duravam décadas, né? Então, vira e mexe, você tinha reaproveitamento de publicidade de produtos que ainda estavam no mercado. Aqui o Nescau, Gillette. E aí vamos. Atman, ó, essa aqui essa propaganda grega do Batman com a estética bem parecida inspirada na série dos anos 60, do Super-Homem do Kurt Swan. E aqui as revistas da Marvel moderna, quando surgiram
no Brasil Pelebal, junto com uma campanha de publicidade do Poço Shell, né? Então tá aqui um textinho explicando. Quem viveu lembra. De vez em quando, esse material de propaganda, essa campanha, ela já foi documentada em diversos livros, inclusive a Panini já fez um especial de década de comemoração da Marvel e contou um pouco dessa história. Então, essa não é tão desconhecida. Aqui a estética dos anos 70, né? Os Mutantes da Rita Lee com a estética dos Beatles, né? Na fase deles lisérgica. E aqui, às vezes, tem, como eu falei, tem os autores. Aqui algumas artes rascunho, né? Aqui 70 e 80, aí sim essas propagandas já comecei a fazer, já era um público-alvo, né? O Maurício, como um dos proeminentes da propaganda, inclusive a sua empresa se firmou justamente graças à propaganda da Sica, goiabada, marmelada, pêssego, suco de uva, com o pessoal do seu estúdio dos anos 70, né, o traço característico. Como eu falei, o livro fala tanto do formato publicitário, de histórias em quadrinhos, como com personagens de quadrinhos, propagandas políticas e tudo mais. Flash Gordon, famosíssimo das Ciras. Estilo europeu de arte, né? Chamava muita atenção, principalmente pelo o erotismo. Então, dependendo do produto, era cabível. Goba de mascar, né? Chiclete Plock. Vi muito dessas propagandas. Achava muito dinâmico, muito colorido, achei muito chamativo. Naquele papel com impressões sempre tímidas, né? As cores eram muito fracas nos anos 70, mas aqui já começavam a tomar forma. Às vezes chamava mais atenção do que a própria história em quadrinhos. Olha, isso aqui era impensável, né? Aquelas canetinhas Silva Pen e o garotinho simulando fumando cigarro. Nossa, que absurdo isso hoje em dia. Mais estética anos 70, apesar de já estarmos nos 80. Até por conta dos artistas ainda em evidência, né? Não, é uma viagem no tempo inesquecível esse livro. Aqui, se eu não me engano, é do Edgar Herrero. Olha, personagens estrangeiros, né, licenciamento de personagens gringos, como Luluzinho e Bolinha. Licenciamento de Batman e Robin. Na verdade, isso aqui são propagandas originais americanas, né? O Tony fez questão de colocar algumas propagandas estrangeiras para a gente comparar. Choquito, com estética única, é o formato tradicional de propaganda da época, só que a introdução do balão nos remete a histórias em quadrinhos, né? Aqui, como eu falei, não necessariamente era no formato histórias em quadrinhos, porém a utilização de personagens. O livro abrange esses dois conceitos. Aqui mesma coisa, aliás, com dois personagens de editoras rivais, não sei como isso foi possível. Apesar de estar o crédito aqui das empresas, o licenciamento foi um pouquinho mais elástico, né? Aqui dos anos 80 até 99, né? 99 é justamente o ano que eu me formei em publicidade. Então, alguma dessas propagandas, mas pro final eu poderia ter até estudado se a faculdade abordasse esse tema. Propagandas da Omo, né, que fez uma grande campanha de trocava por brinde, né, de campanha de marketing muito interessante. Isso aqui no formato europeu do traço do Hergé, olha que interessante. É que eu tô sem meu óculos para perto, então tem que ler aqui o artista. Esse aqui é o Herrero, realmente, que desenhou alguns personagens da Disney. Fez muita propaganda, né? O traço dele é inconfundível. Aqui, o Jean Giraud, que fazia Blueberry, traço inconfundível. E as famosas propagandas, Instituto Universal Brasileiro, no formato quadrinho. Bem, parece mais uma fotonovela, né? Provavelmente tiravam fotos e depois adaptavam por cima. Provavelmente com papel vegetal, eu chuto, né? Novamente, propaganda tradicional, sem o formato em quadrinhos, apenas utilizando a imagem dos personagens. Essa aqui estava em todas as revistas. É um alimento chamado Karma Cauda. Eu não lembro qual era o sabor, mas era ruim demais. O Brown Cow, eu lembro disso, achocolatado super forte. Deve ter ferrado o meu estômago aí, que foi repercutir décadas depois. Suquita, com a turma do Balão Mágico. Muito legal esse traço aqui. Deixa eu ver se tem aqui o
o desenhista? Não tenho crédito. Ah, Carlos Chagas. Trabalhava para a revista Pancada, editora Abreu. Muito lindo o traço dele. Mais Hergé. Mais propaganda da Brahma, com personagens próprios e não a galera da Suquita, né? Propaganda do Comandos em Ação. Os personagens, em vez de ser os próprios bonecos, eram desenhos, estilo histórias em quadrinhos, que inclusive tinha histórias em quadrinhos dos Comandos em Ação. Cremogema, mais Instituto Universal Brasileiro, com uma arte mais rebuscada aqui, gostei bastante. Aqui não dá para perceber a fotonovela, né? Percebe mais um estilo mais livre, mais solto, mas posso estar enganado. Propaganda com o personagem da Média, né? Famosa revista criada na época da Contracultura. Totalmente rebelde. Mais Maurício, mais Iraldo. Essa aqui, apesar de ser fotonovela, estética de histórias em quadrinhos, inclusive eu acho que eu usei esse exemplo lá no meu trabalho de publicidade. Posso estar enganado, se a memória não falhar, me perdoem, faz mais de 30 anos, né, galera? Aqui, capas propagandas da Dior, com Corto Maltês, do Hugo Pratt. Aqui, Angeli, famosíssimos Angeli, Glauco e Laerte, né, os três amigos, proeminentes quadrinistas de telejornais do humor paulistano, que viraram chinelos Havaiana. Eu não vi chinelos na época. Aqui, propaganda utilizando o Batman The Animated Series. Aqui a estética dos balões sendo utilizados. Propaganda para Colgate. Aqui, propaganda da Gillette. Aqui é do desenhista do Asterix. Utilizando propaganda da McDonald's. Que absurdo, hein? Ai, ai. Aqui, na verdade, a estética da barba de personagem de quadrinhos. Não tão os personagens propriamente dito, mas valeu a referência. Aqui com estética de onomatopeia, bem chamativa. Turma da Mônica jovem, né? Turma da Mônica nunca parou de vender produtos. Essa aqui insinuando seu Wolverine. Propaganda de carros. De molho de tomate. Não sei, não combina muito os personagens com os produtos. Aí também sim, Danones, tudo sim. Mais propagandas inusitadas. Essas não conhecia, estética europeia. Essa aqui com quadrinhos da Marvel mais modernosos, né? Numa era mais inclusiva. Como Feiticeiro Escarlate, o Cavaleiro da Lua, Vingadores, Fantastic Four. Todos que são personagens habituais em filmes e séries de televisão, não propriamente de histórias em quadrinhos, né? Uma coisa reforça a outra. Deadpool e o futuro, né? O fim da mídia, ele faz umas considerações aqui em texto. Essa parte eu não li, preciso ler com calma. Eu achei que só tinha texto só no começo. E é datado de outubro de 2025, ou seja, bem atual, né? Ele fala, com certeza vai falar da mudança dos hábitos de consumo, de ser tudo na tela do computador e não mais em material impresso, no papel, né? O bom e velho papel. E aqui, né? Os apoiadores, do qual eu não fiz parte, infelizmente, queria ter feito, mas eu perdi a data. Isso não acontece com muita frequência da minha parte, mas fica aqui o pedido de desculpas e consegui adquirir. Vale muito a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse tour pelas páginas desse grande livro do Tony Rodrigues, publicitário, pesquisador, entusiasta das histórias em quadrinhos, que eu não conheço, nunca conversei com ele pessoalmente, nem virtualmente, por isso que eu reforço, não é um vídeo de jabá, é um vídeo de admiração pelo trabalho dele. O trabalho dele é realmente muito bom, muito essencial. Espero que ele tenha ideias para outros livros, porque eu gostei muito do texto dele e principalmente gostei da ideia original dele de trazer um assunto aqui que nós temos tanto repertório, mas estamos carentes de registro, né? Então é importante frisar que o livro cita muitos artistas importantes, tanto da publicidade quanto das histórias em quadrinhos. E o mais importante, explica que publicidade vende produtos e propaganda divulga ideias. E fica demonstrado que a estética de histórias em quadrinhos é a forma de comunicação das mais utilizadas durante todo o século XX. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da temática desse vídeo. Vou tentar deixar o link desse livro aqui na descrição, porque ele vale muito a pena.
E comenta aí se vocês gostaram desse tipo de programa. A gente volta aí para as histórias em quadrinhos, que o pessoal gosta mesmo de consumir. Mas espero que eu tenha sido um pouco útil em recomendar algo que não está tão visível, o pessoal não está comentando tanto, mas deveria, tá? Então é isso, galera. Joinha, joinha e até o próximo vídeo, até o próximo Guerreiros TV. Valeu!